Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Vida Mais Rica na Rádio Empreendedora. A rádio que está aí quebrando paradigmas, trazendo informação real e de qualidade para todos vocês em diversas áreas, em diversos segmentos. Então, estamos aí cada vez mais completos, tratando área financeira, área espiritual, área de negócios, de vendas, todas as áreas. Então, está sendo muito gratificante, feedbacks muito bons, né, com relação a todo o conteúdo, a todas as pessoas que trabalham, né, na rádio e fazendo aí esse movimento tão bonito. Parabéns, parabéns a todos. Um prazer tê-los mais uma semana. Hoje eu trouxe um assunto muito interessante, como sempre, vocês já sabem. Falando de finanças de maneira prática, de maneira bem dia a dia, né? O entendimento de todo mundo, sem coisas difíceis, né? A simplicidade e profundidade é o meu lema, falar coisas complexas de maneira simples. Então, é um prazer falar de finanças e trazer essa simplicidade, né? A minha contribuição aqui é virar essa chavinha, né? Trazer ideias, trazer reflexões, trazer mudanças, né, com relação à nossa vida financeira, a vida financeira do nosso negócio. E como eu sempre falo, é muito mais que dinheiro, né? Vai além do dinheiro. Nós falamos aqui de vida, então vai além de dinheiro. Então eu entro aqui em questões de propósito, questões muito profundas, né, com relação ao autoconhecimento e ao que precisamos mudar, né, de fato em nossas vidas, as chaves que a gente precisa virar aqui em nosso negócio. E estamos aqui para isso, tá bom? Estamos aqui para isso. Mais uma vez lembrando, vá nos deixando aí mensagens, trazendo feedbacks e fazendo essa troca, né? O melhor aqui, quanto mais existe troca, melhor fica. Então eu venho trazendo muitos assuntos. Quando alguém me pede ou eu vejo que gerou algum interesse nesse sentido, e a gente vai se inspirando e colocando aí para vocês, tá bom? Hoje, o tema de hoje é organização financeira. Mas eu venho falar de um jeito muito diferente, né? Que organização, ela salva, mas ela não enriquece. É o tema de hoje. A organização salva, mas não enriquece. O que significa isso, Daisy? Significa que a organização ela é importante, mas não é apenas ela que vai fazer seu negócio crescer. Nossa, ó que impactante. Uma especialista financeira dizendo isso. Meu Deus! Calma, pessoal, calma. Não me julguem ainda que eu vou explicar direitinho do que se trata. Para quem não me conhece, eu trabalho na área de finanças há mais de 15 anos. Fui gestora financeira de grandes empresas, empresas familiares e fiz gestão de muitas equipes em vários estados do Brasil, né? Já gerenciei aí mais de 180 milhões e toda essa jornada financeira com relação a negócios e hoje com relação a pessoa, né? A pessoa física, não só a pessoa jurídica, me trouxe aí uma bagagem muito grande e muito ampla com relação a dinheiro, a finanças, a comportamento. Então, a organização ela é super importante. Hoje é meu nicho, um dos meus nichos principais de trabalho, de fato, é a organização. Mas o que eu venho trazer aqui é uma discussão muito gostosa, dizendo que a organização ela não é suficiente. Não é a organização financeira que vai mudar a sua vida nem girar a chave do seu negócio. Então, é bastante polêmico, mas necessário, e essa é a discussão que eu queria trazer hoje aqui com vocês. Então, eu estou muito orgulhosa de você aí que está me ouvindo, que já passou por esse caminho, né, essa jornada da organização e que conseguiu se organizar. Parabéns a você.
Parabéns, fico muito feliz. Assim como todos os meus clientes também que tiveram grandes avanços na organização do seu negócio, organização da sua vida. É extremamente importante, né? Eu não estou desmerecendo, mas a provocação que eu quero deixar hoje aqui para todos vocês, inclusive para quem começou essa jornada, é que parabéns, você que já começou, mas eu preciso te dizer uma verdade muito desconfortável, que organização financeira ela não gera riqueza. Ela não gera riqueza. E o que é que eu vou dizer? Claro, né? Já dando um spoiler aqui, vou dizer que ela faz parte do processo, né? A organização te traz clareza, coloca as coisas no lugar, te traz uma certa riqueza no sentido de desperdícios, né? Com a organização você consegue perceber para onde o dinheiro está indo, né? Onde é que ele está escoando, os furos do balde, né? Tem um balde ali cheio de água e os furos a gente consegue observar na organização. Porém, ela é uma fase inicial, né, do projeto maior, digamos assim. Ela é a primeira etapa, né, fundamental, claro. Elas são as bases, claro, mas organização financeira apenas, ela não vai fazer com que você construa patrimônio, construa riqueza, nem aumente faturamento. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas, né, são organizadas, existem negócios também que estão organizados, mas eles não crescem ou eles dão prejuízo. Assim acontece nos negócios, assim acontece na vida também. Então, muitas vezes a gente está até organizado, mas a nossa vida ela não está crescendo no sentido de gerar riqueza, né? Gerar patrimônio, gerar ativos, né? Gerar ativos. Então, a organização por si só, ela não traz isso. Pois é, gente, ela não traz. O meu mundo caiu lá quando eu era muito jovem e descobri isso. Porque eu achei que apenas você ter o perfil organizado era o suficiente, mas de fato não é. Inclusive, é um paradigma, né? É um dilema, é um mito que pessoas analíticas e organizadas são boas com finanças. Muito pelo contrário. Claro que vai ajudar nessa parte de organização, mas existem vários outros atributos importantes para a gente gerenciar os nossos negócios, né? A nossa vida financeira. Então, a organização, ela te tira do caos, digamos assim, né? Você tá todo bagunçado, não sabe para onde ir, não tem clareza, então ela te tira do caos. Mas o crescimento de faturamento, o crescimento do negócio, o crescimento de patrimônio, né? Ele exige muito mais que apenas organização, ela exige estratégia. Então, o desafio aqui é vocês pensarem um pouco fora da caixa com relação a isso. Existe um mito também, né, das finanças, até pelos vídeos que a gente encontra aí na internet e tudo mais, que gestão, organização financeira está ligada a cortes, né, a você ser uma pessoa econômica, a você organizar, a você cortar isso, cortar aquilo. Então, muitas vezes a pessoa foge de mim. Quando eu chegava na sala, ou eu chegava ali no encontro com a pessoa tá morrendo de medo, porque ela acha que eu vou fazer cortes, ela vai viver ali no modo de sobrevivência, como se fosse uma dieta ali, sabe aquelas dietas que a pessoa não vive? Então a gente tem esse pensamento aí ligado a finanças, só que organização financeira não é corte, e você estar bem financeiramente não é só organização. É isso que eu quero deixar aqui. Não é só organização, exige uma estratégia aqui por trás. E quando você percebe isso, principalmente no seu negócio, várias chaves vão mudar para você. Né? Aconteceu comigo isso no passado, quando eu comecei a empreender e achei que era apenas números, que era apenas. Eu já era uma pessoa organizada, mas eu já tive negócios que não deram certo. Eu já tive negócios que eu fechei, que eu fali, né? Mesmo sendo organizada. Porque exige outras habilidades e outras competências que na época eu não tinha, nem tinha consciência que precisava, mesmo
você vê como é que é, né? Mesmo a minha formação é administração de empresas, né? Eu já era administradora, só que quando a gente se confronta na vida prática e com as situações práticas do negócio, do mercado, da concorrência e todos os outros fatores, eu não consegui perceber isso na época e isso fez parte, claro, do meu aprendizado, do meu crescimento. Isso fez parte, né? As nossas tentativas, né? Elas servem de grandes aprendizados. Então, todos os negócios que eu fiz no passado e não deu certo, foi de grande aprendizado para mim e hoje eu consigo performar melhor por conta desses aprendizados. E na época eu achei isso, né? Mas não organizar só não gera. Na minha vida pessoal também eu tive essa quebra de paradigma. Eu tive, né, desde o início um foco muito grande, né, na organização, até na economia mesmo, porque na época eu também achava que apenas economizar era o suficiente, mas não é. Então chegou um determinado momento que minha vida estava muito organizada, eu tinha um controle e clareza do que entrava, do que saía, do fluxo de caixa, só que eu não tinha crescimento. Eu estava estagnada, mesmo estando bem organizada. É claro, gente, que uma coisa não substitui a outra, viu? Eu não tô dizendo aqui para vocês ficarem bagunçados, não. Ah, já que não vai ser isso, vou ficar bagunçado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não, não diminui a outra. Mas eu entrei nessa estagnação, né? Como eu falei para vocês, porque a organização é apenas a fase 1 do projeto. Do seu projeto de vida, do projeto do seu negócio. Ela serve, né, para você visualizar os furos, para você não entrar em descontrole, serve para apagar, né, serve ali para os incêndios que vão acontecendo ali. Você tem uma clareza maior de como lidar com as situações, você tem uma reserva, você sabe onde estão os seus gastos, onde estão os seus ganhos, né? Então ela serve muito para essa clareza que é essencial. Só que a organização, você se organiza, você consegue sair do buraco, mas sair do buraco não significa que você também está subindo a montanha. Então você saiu, você não está no buraco, mas subindo a montanha você não está. Você está parado, né? Isso já aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Então, muita gente também, né, quebrando aí mais um mito de organização, anota tudo. Daisy, né, eu atendi muita gente que dizia isso. Daisy, eu anoto tudo. Eu anoto cada centavo. Se eu compro um pão, compro um picolé, tomo uma água na rua, eu anoto tudo. Mas você faz o que com essas anotações? Entende? Que precisa de estratégia. Existe a necessidade de um próximo passo, né? O passo 1 é a organização, mas existe um próximo passo, né, na vida pessoal e no negócio. Então, o empreendedor que ele não controla os gastos, ele não vai ter essa clareza e nem vai dar esse primeiro passo da construção desse negócio. Então, você vai ficar ali no 0 a 0 muitas vezes, né? Você vai pagar boletos ali todo dia, mas você não vai ter acúmulo de ativo. Então, a gente tem que ter trazendo aqui nessa diferença e essa clareza, né, justamente por esses mitos que ocorrem aí no dia a dia, dessa tão falada organização financeira. Quem é essa organização financeira, né? Dessa tão falada organização financeira. Então, na organização, a gente olha para o controle, olha para os ajustes, mas o crescimento do negócio, o crescimento patrimonial, o crescimento, né, da vida financeira em si, ela exige uma visão a longo prazo, ela exige uma construção de ativos. O que é ativos? É você comprar e ter coisas que vão te gerar mais dinheiro, que te traz dinheiro, né? Não que faz você tirar dinheiro do seu bolso, né? Te traz ali a construção de ativos que vai trazer dinheiro para o seu bolso a longo prazo. Ela está envolvida também a estratégia tributária, né? Como é que está a tributação do seu dinheiro hoje? Em que classificação você está, né? Se você está gerindo bem, à medida com que você vai ganhando dinheiro,
né? Do início a gente não tem muito essa preocupação, né? Quando tá ganhando pouco, né? Não é a nossa grande preocupação, mas quando começa o dinheiro entrar, entra aí a estratégia tributária, que vai ser extremamente importante para que você não vai burlar a lei, né? Você vai pagar impostos de maneira mais eficiente, mais inteligente, para que você possa rentabilizar mais nos seus negócios e na sua vida também. Então tem estratégias ali para você pagar menos imposto de renda, para você alocar bem cada recurso, cada coisa. Então isso faz parte, isso é de extrema importância ali no gerenciamento do seu dinheiro. Então você precisa ter uma estratégia tributária boa, né, para você proteger o seu dinheiro do leão, do leão, né? E você gerenciar bem os seus recursos para isso. Você tem que pensar na sua multiplicação de renda. Você tem que pensar em decisões com intenção. Então, existe toda uma intenção e estratégia ali por trás que a gente precisa tomar. Então, o que acontece, né? Uma das primeiras vezes que eu ouvi isso, eu fiquei muito reflexiva, assim, eu que sou da área de finanças, né? Um dia, muitos anos atrás, eu ouvi, você não vai enriquecer, né? E olha lá, gente, que riqueza é bem individual para cada pessoa, tá? Você não vai ficar rico, você não vai crescer o seu negócio apenas controlando despesas. Então, a visão que você precisa ter não é apenas o controle, porque você pode controlar o que for controlar ali cada centavo, mas o que vai fazer você multiplicar não é essa economia de despesas, sabe? No final é o somatório ali, né? De quanto entrou, de quanto saiu, de quanto sobrou, né? E do que você ficou, o que você pagou de imposto, né? O que você pagou antes, o que você pagou depois. Então, é essa matemática, né? Então, não há como construir um negócio apenas olhando as despesas. Claro que tem determinados negócios que a margem de lucro é bem pequena e que cada centavo, cada real faz muita diferença. Faz muita diferença porque é uma margem apertada, a concorrência gigantesca, grande. Não estou dizendo novamente que a gente não vá precisar olhar as despesas. Eu vejo isso como um aperfeiçoamento contínuo, tanto da vida pessoal, né, de planos, assinaturas que a gente tem, aquela assinatura de internet que a gente já paga o dobro do valor e o serviço é menos do que, sabe, as atualizações da vida. Então, e o negócio também. Então, claro, eu vejo isso como uma evolução contínua, né? Performance contínua de você utilizar bem os recursos, né? Pagar menos, né? Eu não digo nem pagar menos, porque a gente fica associando muito a pessoa mão de vaca, né? Tô longe disso, não trabalho com essa visão, não. Eu digo no sentido de você utilizar melhor, né? Você usar melhor o seu dinheiro. Né? Imagina se você tem um dinheiro e você pode fazer duas coisas muito boas e você só está conseguindo fazer uma. Né? Então vamos administrar, gerenciar melhor esse dinheiro. Então não é só redução de custo, né? E essa visão, beleza, estou controlando, tenho clareza, mas o próximo passo dessa construção seriam essas decisões estratégicas. Então, a gente precisa ter uma mentalidade de economia, a gente precisa ter uma mentalidade de crescimento. Então, esse crescimento, além da clareza que a gente precisa ter, essa organização, vai ter ali qual é o plano, né, para esse crescimento, qual a estratégia eu vou utilizar para o crescimento do meu negócio e para o meu crescimento da minha vida pessoal também, financeira, da minha família. Como é que eu vou fazer para separar, para balancear as finanças da empresa, do negócio com as minhas finanças? Como é que eu vou investir o dinheiro de maneira inteligente? Eu sei que o perfil empreendedor, a gente tende a reinvestir os valores, mas a gente precisa melhorar muito na análise desses investimentos e fazer e aprender a cada dia, né? Fazer investimentos mais inteligentes. Essa é a verdade, né? O que vai ajudar a gente a crescer e até ter outros negócios além de crescer o nosso negócio.
e a nossa, né, a nossa vida, a gente também ter a visão de abertura, né, para crescimento, de expansão, né, de investimentos, e a gente também está ligado a ter reservas, estratégias de valores. Então, acontece alguma flutuação no mercado, acontece algum imprevisto, ou não digo nem situações ruins, mas acontece uma mega oportunidade muito boa que você diz, caramba, essa é a oportunidade, eu não posso deixar passar. Você vai ter dinheiro para poder investir nessa oportunidade. Então, precisamos ter uma reserva estratégica, precisamos ter planejamento a médio e a longo prazo. Né? Você entende que não é apenas... Está conseguindo perceber que não é apenas economizar, não é apenas controlar e organizar o dinheiro, existe uma expansão aí, precisa de uma visão de médio e longo prazo para acontecer o crescimento, o enriquecimento do nosso negócio. Então, a organização ela é a base, mas a estratégia é crescimento. E o patrimônio e todas as coisas que a gente vai conquistando dentro desse percurso, dessa jornada, isso é liberdade. Aí a gente vai alcançar, de fato, a tão sonhada liberdade financeira. Né? Da gente não precisar mais trabalhar tanto dentro do nosso negócio, ter mais tempo, da gente ter situações da vida e que a gente precisar pausar, a gente ter essa liberdade. Então, a gente tem um dinheiro trabalhando para a gente, para que o nosso negócio dependa menos da nossa energia, né? Da nossa energia, e que ele consiga se sustentar, né? Crescer, se sustentar, expandir. E como eu falei, da diversidade de investimentos. Com a diversidade de investimentos e ativos, a gente vai ter liberdade maior também, porque tudo não está centralizado apenas numa cesta só. A gente vai conseguir ter capacidade de ter os ovos, né, espalhados em outras cestas, né? Os ovos não vão estar centralizados todos numa única cesta. Então, isso vai nos trazer liberdade financeira. Então, se você se organiza já, parabéns, continue, mas vamos para o próximo nível. E quem não se organiza, não dá para pular não, viu? Não dá para pular. Quem não se organizou ainda, você vai precisar sim passar pela etapa da organização, do controle, para trazer o que? Clareza. E depois você vir com os outros aspectos de crescimento, de plano a médio prazo, a longo prazo, de expansão, de estratégia de tributos, estratégias de investimentos, como investir, de você ter reservas. E você vai aí para outros caminhos, outros patamares, né? Você vai subir outros degraus. Né? A organização ele é o degrau 1 ali, é a base, e você vai crescendo e ampliando isso. Então, pare você aí que acha que como é para os controladores de plantão. Então, não é apenas controlar dinheiro, mas pense em como fazer o dinheiro trabalhar para você. Tá bom? O que é que vocês acharam? Me conta aí a opinião de vocês, eu quero saber. Eu respondo aqui também. Fala comigo lá, tem a minha rede social, é o @daisyfreitas.finanças, tá bom? E o da Rádio Empreendedora, @radio.empreendedora. E nos deixe saber qual é a sua opinião, como é que está o estado, em que estado dessa jornada você se encontra hoje? Como é que você está hoje? E qual é a sua visão com relação a isso? Tá bom? Nos deixe saber, mais uma vez eu agradeço você que está aí ouvindo na rádio, quem está ouvindo ao vivo. Muita gente ouve também na reprise, né, posterior. Então me deixe saber aí que eu quero saber. E pelo YouTube também, que esse episódio ele também vai ser reproduzido por lá. Tá bom? Obrigada por você estar aqui, obrigada por ouvir e até o próximo episódio mais um episódio aqui no nosso Vida Mais Rica, aqui na Rádio Empreendedora. Um beijão e fica com Deus. Até a próxima.